Mas vocês religiosos, incluindo os discípulos de João Batista que chegarão logo depois, que já estão aqui assistindo essa conversa, presentes e ouvindo, vocês são daquele tipo que só entendem arrependimento como crise perene de desgosto, de desgosto. A religião ensina arrependimento como um estado de miserabilidade constante, crônica e permanente. Para a religião, o arrependido é aquele cara que se converte com 18 anos e que até os 78 fica batendo no peito dizendo: meu Deus, eu acho que eu pequei contra ti porque eu estou assistindo uma série cheia de mulher gostosa. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Porque eu tenho uma cunhada que me deixa doido. Jesus, eu nunca mais senti a tristeza dos meus pecados. Me ajuda a ter de novo angústia. Eles vão para aquelas reuniões onde eles não sabem nem por que gritam. Por que eles choram sem derramar uma lágrima? Você já viu isso? É o que mais tem, só tem praticamente. São arrependimentos sem lágrimas. É por isso que tem tanta histeria no meio cristão chamado evangélico ou neopentecostal, mas de um modo geral. É a histeria dos que aprenderam um arrependimento que não é uma mudança de mente, não é uma metanoia, não é uma transformação de caráter. É apenas uma performaticidade. É apenas uma teatralização de culto, de evento, onde o cara levanta a mão, faz uma cara. Alguns se jogam no chão se debatendo, outros choram, não escorre uma lágrima. Pode encher a cara de rímel e de maquiagem que não vai manchar nada. Porque não tem nada do coração, nada sincero, nada verdadeiro, nada. Eu fico vendo esses pregadores e pregadoras, às vezes, imitando o choro no púlpito. Ai, o Senhor, aí faz uma vozinha rouquinha. Não tem absolutamente nada, só fachada, só máscara de fariseu. Jesus disse: podem ir daqui. Eu não sou para vocês e vocês não são para mim. Eu vim buscar gente sincera, pecador honesto, buscando arrependimento. E aí existem algumas formas de arrependimento, que é o que eu quero falar com você no dia de hoje. Preste atenção. Existe aquele arrependimento de dor, que é como, em geral, tudo começa na vida da gente. Quando a mente da gente leva o primeiro impacto de metanoia, que significa mudança de mente. Noia, mente, o metanoia é uma projeção da mente para além do imediato, é quando a gente alcança uma percepção, uma cognitividade introjetada, uma percepção de si mesmo, para além do imediato, do mascaramento com o qual a gente se viu refletido durante quase todos os dias da nossa vida, encobrindo nosso eu verdadeiro, nossa pessoa real. A maioria dos que estão aqui só lidaram com a sua persona religiosa, pública e social. O que Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo pelo que ele veio a morrer, envenenado com cicuta, continua a ser a mesma coisa que apavora todo mundo. Apavorou os atenienses, era uma provocação insuportável, tanto quanto apavora os crentes. Essa convocação de Jesus, mais profunda do que a de Sócrates, quando diz: olhe para o seu coração, porque é do coração que procedem os maus desígnios, se enxergue, se encare. Se você não se enxergar, não há salvação para você. A sua persona não pode ser salva, só a sua pessoa. A sua persona não pode ser ungida, só a sua pessoa.
o seu personagem teatral, jamais será sincero. Ele será sempre filho do desempenho e da elaboração do que você faz para os outros e que não tem nenhuma relação com o que existe no seu coração. Porque eu sou o Senhor que vê um homem. Ele pode ser o pecador que seja, mas se nele houver humanidade, ele me interessa para sempre. Você não, você é só uma persona, cheia de juízo, de superioridade, de supremacismo. Mas como eu dizia, arrependimento genuíno começa com dor. Foi o que João Batista disse aos que o procuravam no deserto. Gente de todo tipo. Nós já falamos a respeito disso no início da exposição de Mateus. Como vieram os soldados e perguntaram o que a gente faz para que a gente entre no reino de Deus. E João Batista disse: contentem-se com o salário de vocês, não peguem mineira, nem propina, nem isso, nem aquilo, como muitos policiais fazem entre nós e fizeram a vida inteira. Vieram outros de outras condições de trabalho perguntando: e nós? Aí Jesus disse a eles o que lhes era pertinente fazer como demonstração de transformação de caráter, de vida. E aí vieram os religiosos, os fariseus, que estão sempre presentes em todas. E nós o que faremos? Jesus diz: saiam daqui, seus filhos do inferno, raça de víboras. Saiam e vão produzir fruto digno de arrependimento. Vão mostrar uma maneira de viver que quem quer que para ela olhe, perceba que ela está dando fruto de mudança de vida, de uma nova consciência, de uma nova autointerpretação e de uma nova percepção de cognitividade interpretativa em relação à existência e à volta de vocês. Enquanto isso não acontecer, vão embora daqui, seus hipócritas. Sua raça de víboras, foi o que João Batista falou para eles. E Jesus diz com um jeito de Jesus, citando Oséias 6,6, podem ir daqui, vão aprender o que significa misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar justos como vocês, que são os reis, a realeza da justiça própria. Mas sim, eu gosto desse mas sim, e sim. Antes ele tinha dito não, agora ele diz e sim, é o amém de Deus. E sim, pecadores. E sim, pecadores. Que coisa mais linda. Não é à toa que mais adiante a gente vai ler no Evangelho de Lucas que Jesus foi apelidado por esses fariseus e religiosos de amigo de pecadores. A gente lê em Lucas de 15 em diante, amigo de pecadores. De fato, esse é o mais lindo de todos os títulos de Jesus. Amigo de pecadores. Que coisa mais sublime. É meu amigo, amigo de pecadores. Eu sou um pecador, ele é meu amigo. Sim, eu vim buscar pecadores, como Caio, ao arrependimento. E já que eu me auto-mencionei como pecador, a quem o Senhor quis para ele, me viu, me enxergou e não desprezou a minha alma, antes me amou e me acolheu, eu iniciei com um arrependimento de dor. Dor por eu ser quem eu estava sendo, por eu viver como eu estava vivendo, por eu ter praticado tudo que eu pratiquei, por eu ter feito todos os males que eu fiz.
dá aquela vontade de sair pelo mundo afora pedindo perdão a todo mundo. No meu caso, era tanta gente que nem dava. E eu não iria achar alguns deles jamais na vida, como tem alguns que eu nunca mais vi na existência. Dei uma surra e fui embora. Seduzi a garota e desapareci, nunca mais a vi, não sei nem onde ela está. E foram tantos e tantas. E no primeiro momento, dos primeiros dias do meu coração, era uma angústia do meu arrependimento, era essa. Eu queria procurar todo mundo, papai, eu dizia para o meu pai. E meu pai me dizia, meu filho, será impossível. Se você achar, naturalmente, do curso da sua existência, ou se você tiver alguém que você saiba onde está, onde mora, e que você queira ir e falar pessoalmente, vai e faça isso. Mas habitue-se ao fato de que, eventualmente, muitos desses que lhe vêm à memória, você nunca mais os verá. E eu perguntava, então o que me restará fazer? Papai dizia duas coisas. A primeira é orar por eles. Orar por eles pedindo que a mesma graça que te alcançou os alcance. E aí sim, não foram raros os que eu encontrei anos depois convertidos ao Evangelho. Alguns deles se converteram, inclusive, me ouvindo na televisão, no rádio, ou lendo livros meus. Meu Deus, faz meio século, tem muita história até o dia de hoje, até aqui. Milhares de histórias de conversões. E a outra coisa que meu pai me disse foi, além de orar por eles, seja você o melhor testemunho possível. Seja você o mais lindo e veemente de todos os evangelhos, que eles, tendo notícia, possam enxergar, possam buscar ver, possam se perplexificar, vendo o que Deus operou em você, como teve misericórdia de você e como te encheu de graça, de verdade, de luz, e foi só o que eu fiz nesses 50 anos e meio. Mas isso começou, como eu disse a vocês, no meio daquele arrependimento de dor. Mas o arrependimento de dor tem prazo. Se o arrependimento de dor se tornar algo dolorido para o resto da vida, ele já não é arrependimento. Ele já virou neurose religiosa, paranoia religiosa, justiça própria altamente neurotizada de natureza religiosa, ou opressão maligna, demoníaca, que você acolheu como se fosse a voz de Deus exortando você. E eu vejo pessoas que dizem que se converteram há 10 anos, mas que quando você encontra com elas, elas estão contando a mesma história, da mesma dor, do mesmo pecado. Não mudam o disco nem a faixa para sempre. É sempre a mesma história, eles não crescem, é a mesma dor recorrente, e já não é nem mais dor, se transformou apenas num cinismo de arrependimento, de uma dor que já provoca apenas aquele choro sem lágrimas. Você está me entendendo perfeitamente? Ou não está me entendendo completamente? Me diga, se está ou não está me entendendo completamente. Depois de um tempo, depois desse primeiro momento, até que a gente tome posse da consciência de que está tudo feito na cruz, de que os nossos pecados estão perdoados, quando a gente ouve a palavra de Jesus que diz, filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados e não somente pelos vossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quando você entende que o escrito de dívida que havia contra você, que constava de
todo tipo de culpa e de acusação e de relativização de juízo foi rasgado inteiramente e encravado na cruz, quando você sabe que isso já está feito. Foi feito ontem, hoje e para sempre, que não tem recorrência e que o Filho de Deus morreu uma única vez pelos pecados e não precisa ser crucificado todo dia por nenhuma culpa minha, está feito. Quando você toma posse definitiva disso, isso se transforma em paz de Deus no seu coração. Que é o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 4, versos 17 e 18, e no capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. Quando ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, e ressuscitou para a nossa justificação. Aí ele inicia o capítulo 5 de Romanos dizendo: justificados, pois, por causa da cruz, porque Cristo morreu pelas nossas iniquidades e ressuscitou para a nossa justificação. Por causa disso, justificados, pois, mediante essa fé, essa certeza, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Meu arrependimento dá lugar à paz com Deus. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A essa graça que é favor imerecido, não é barganha, não é troca. A essa graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos nessa esperança eterna da glória de Deus, e não somente nisso. Crescemos tanto que aprendemos a nos gloriar, inclusive nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, e que a esperança de Deus em nós não se confunde nem nos confunde, porque o Espírito de Deus dá testemunho no nosso coração e nos aperfeiçoa nesse estado de pacificação. Esse é o processo saudável, onde a gente ganha consciência de culpa, onde a gente vê o caráter que a gente deixou de ter e a possibilidade do novo caráter a ser abraçado e da regeneração e da transformação e do novo nascimento e da pessoa nova que a gente pode ser, zerada, resetada na graça de Deus, quando os teus pecados já não são mais nem lembrados, como diz a Epístola aos Hebreus, se referindo a Deus em relação a mim, dos teus pecados ele já nem se lembra mais, acabou, está consumado. Esse é o arrependimento verdadeiro. E quando esse pecador lindo encontra essa graça maravilhosa e experimenta esse arrependimento saudável, curador, justificador, beneficiador e pacificador da vida da gente, há um glupt imediato. Você nasce de novo. Como eu estava antes de vir para cá conversando com um querido, um homem preparado em vários níveis de preparação acadêmica, que me disse: olha, eu não sei o que aconteceu, mas desde aquele dia que eu fui te ouvir, aqui no Caminho da Graça, no The Brain, aquela palavra que você falou com aquela autoridade do Espírito Santo entrou em mim e fez uma virada que eu nunca mais fui a mesma pessoa, nem eu mesmo estou conseguindo entender o glupt, a virada, não é mais igual. Eu já não consigo mais sentir igual, ver igual. Mudou, tem uma coisa que mudou e eu não consigo nem explicar como virou, como mudou. E eu disse, mas é assim que acontece. É assim que acontece, e você não está inaugurando uma era. É assim que acontece.